Fala, telespectadores da TV Serra Norte. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o secretário de Fazenda do município da cidade de Cordeiro, Thiago Romito. Thiago, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Agradecer também a sessão do Centro Cultural para que essa entrevista possa ocorrer. Thiago, o panorama financeiro do nosso município é muito complicado. As pessoas sabem da dificuldade aqui na cidade de Cordeiro e também nos municípios circunvizinhos. A gente estava conversando em off. Mas para a gente começar essa entrevista, qual que é o panorama geral da cidade de Cordeiro? Quanto o Cordeiro está arrecadando por ano e quanto o Cordeiro tem de despesa? Para a gente fazer uma balança aí e saber como andam as pernas do município. Então, Léo, a gente tem uma dificuldade hoje no município. Você falou da dificuldade financeira, é importante a gente salientar, porque o município de Cordeiro hoje arrecada, em média, 70 milhões por ano, né? E aí pouco mais de 5 milhões por mês em despesa geral, em receita geral. Isso aí, mais ou menos 3 milhões e meio de recurso próprio, o restante é royalty e outras despesas que vêm como Fundeb, vem outras despesas desse gênero, que já são despesas, por exemplo, que são vinculadas na sua maioria das vezes. E com relação à despesa, a despesa, na verdade, hoje ela está batendo os 70 milhões, porque o problema na nossa despesa não é a despesa corrente. A gente tem um passivo muito grande que foi deixado, que a gente está tendo que cobrir agora, com ações judiciais, com dívidas que foram deixadas. E aí o governo Luciano, quando pegou, por exemplo, em 2016, foi apurado pelo Tribunal de Contas um déficit de 10 milhões de reais. Então, o próprio Tribunal de Contas indicou que esse déficit existia e que a gente tinha que cobrir. Então, esse déficit, para o pessoal de casa poder entender, esse déficit de 10 milhões é um déficit que hoje a cidade de Cordeiro tem que recuperar ano após ano. Exatamente. E as ações que vocês estão fazendo, vocês conseguiram recuperar quanto no primeiro ano, quanto no segundo ano? Então, no primeiro ano já foi até apurado já, a gente já tem as contas do prefeito, já foram aprovadas no primeiro ano de maneira completa no plenário, por unanimidade. Agora no segundo ano o relator já aprovou as contas, está indo para plenário agora, e a gente está aguardando agora a aprovação em plenário. Mas tanto a apuração do primeiro quanto do segundo ano mostrou um superávit, ou seja, um excesso de arrecadação frente à despesa. Isso é equilíbrio, né, que a gente está falando. A gente mostrou no primeiro ano 700 mil reais de superávit e no segundo ano 1 milhão e 800 mil. 2 milhões e 500 mil reais mais ou menos no total do primeiro e do segundo ano. O que acontece? Na verdade a gente saiu de um cenário muito ruim e que estamos caminhando para um cenário um pouco melhor, né? A gente está conseguindo equilibrar, a gente sabe que ainda tem muita coisa para pagar, mas ainda estamos caminhando para um cenário um pouco melhor. Hoje as contas estão mais equilibradas, a gente consegue fazer um planejamento mais folgado. A gente tem ainda tem muita conta, tem um salário de 2016 que ainda está com dificuldade para terminar de pagar por conta da fonte de recurso, uma fonte de recurso próprio que a gente vai falar mais tranquilamente daqui a pouco. E também a questão dos fornecedores que ficaram sem ser pagos no governo anterior. Além disso, ainda tem uma questão muito importante que é o estudo de pensão. Isso, o IPANC a gente até pode detalhar um pouco mais, porque o IPANC foi alvo de muita crítica e muita cobrança também, teve diversas manifestações, a TV Serra Norte cobriu algumas delas, a gente estava por dentro do assunto, que tinham na época 5 milhões de IPANC, esse valor foi zerado, foi negativado, e aí vocês assumiram nesse caos todo. Hoje, qual que é a real situação do IPANC? Então, hoje o IPANC, quando o Luciano assumiu, ele tinha 500 mil reais em conta, né? E aí que esses 500 mil reais não geravam praticamente nada de rendimento, que é para isso que serve esse dinheiro que está lá. Hoje, com as aplicações que a gente tem feito lá, com a cobertura do déficit, a gente já conseguiu chegar a 3 milhões de reais. Então, para vocês, obviamente, manter esse IPANC com 3 milhões, vocês estão repassando mais dinheiro. Muito mais. Qual que é o valor que vocês repassam para o IPANC hoje, na verdade, é devido ao município repassar o IPANC, tanto da parte do servidor quanto da parte patronal, 380 mil reais. Hoje, com a despesa que o IPANC tem, com a folha de pagamento e mais a aplicação, e o parcelamento da dívida, o município paga 1 milhão e 200 mil reais, chegando a 1 milhão e 300 mil já em alguns meses. Então, assim, essa diferença de 380 para 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, o município aporta para quê? Para que o servidor que é aposentado, que é pensionista, tenha o seu salário nas mãos. Né? Uma coisa que, durante muito tempo, isso aí às vezes foi negligenciado. E aí o IPANC teve que resgatar o dinheiro. Por isso que o dinheiro foi acabando. Porque o dinheiro estava lá e foi sumindo daí. Entendeu? Não tem muito segredo. A conta é essa. Você tem um dinheiro na conta, você não está recebendo o suficiente, você vai tirar de lá. Entendi. E parte disso você está repassando aí 800, 900 mil reais para chegar nesse perto de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, dinheiro esse que é recurso próprio e vocês poderiam estar investindo em outras áreas do município. Exato. A gente tem hoje uma despesa de recurso próprio com o IPANC de mais ou menos, esse ano de 2019, mais ou menos 15 a 16 milhões de reais. Por ano aí, com o IPANC. Por ano. Em 2016, por exemplo, que é um ano de referência
que ele veio aumentando de lá para cá, essa aplicação lá, eram 5 milhões de reais. Então a gente passou de 5 milhões para um patamar de 16 milhões em 3 anos. Então assim, receita nenhuma no mundo acompanha esse aumento. Não existe isso. Aumentou a folha de pagamento dos servidores nativos e pensionistas, aumentou 252% em 3 anos. Passou de 440 mil para 1 milhão e 100. Isso tem alguma coisa a ver com a questão dos professores aqui na cidade de Cordeiro? Também tem, porque você acabou, com a mediação, você acabou tendo os salários que subiram, as pessoas aposentaram. E as mesmas pessoas que estavam aposentadas também tiveram seu salário majorado. Sim. Mas, como eu disse, assim, até é um assunto importante a gente tocar também, porque a questão dos professores, a questão do magistério, é uma situação que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Se essa questão fosse resolvida há muito tempo atrás, hoje o estudo de pensão hoje teria renda suficiente para bancar esse salário. E não precisaria do aporte da prefeitura. Exato. E a prefeitura hoje estaria reportando menos e só pagando aquilo que é correspondente ao servidor e ao patronal. Uma coisa que você citou no começo da entrevista, Thiago, foi a arrecadação da prefeitura mensal, cerca de 5 milhões e 200 mil reais por mês. Os salários dos professores hoje acrescentaram quantos por cento ou quanto em valor na folha de pagamento? Então, a gente passou de um patamar, é até difícil a gente falar isso porque, por exemplo, hoje você tem um salário da folha como um todo, né, a folha em geral, você tem lá a folha da educação, era em torno de 850 mil. Hoje a gente está passando de 1.230.000. Então teve assim, realmente mensal. Mensal, isso. Com as duas implementações, né, da parte dos 70% em 2018 e agora mais 15% agora em 2019, ela passou de 800 e alguma coisa, 895, 875 para 1.230.000, que foi a última que eu peguei a informação agora. Esse recurso você paga ele com recurso próprio e com Fundeb ou só recurso próprio? Isso, recurso próprio e Fundeb. O que acontece também é o seguinte, como o recurso do Fundeb ele não tem aumentado, a gente tem que completar a parte do magistério com recurso próprio. Isso assim dificulta mais, porque como eu falei até anteriormente aqui em off, a gente estava conversando. A gente tem um aumento hoje, a gente tem uma arrecadação hoje de 3 milhões e 500 mil reais de recurso próprio. A gente gasta 1.200.000 em PANC, 2 milhões na folha. Então 3.200. Já matou. Exato. E ainda tem a Câmara, 262 mil para pagar, tem a parte da merenda que a gente paga com o próprio, a saúde, o social e as outras complementações obrigatórias que todo município tem que cumprir. Então hoje o recurso próprio do município hoje é só para cumprir a obrigação. Realmente. E fora as ações judiciais, que hoje a gente já paga uma parcela de 100 mil por mês e para o ano que vem vão ser implementados no orçamento do município mais 4 milhões de reais. Então assim, vai totalizar no ano que vem em torno de 6 milhões de reais a parte de ações judiciais. O que são essas ações? Né? É isso que eu ia te perguntar. A gente recebeu algumas informações, inclusive, de que dentro dessas ações teriam até dois ex-prefeitos da cidade de Cordeiro que estariam envolvidos, assim, que também receberam algumas multas e vocês estão tendo que pagar. Exato. E se você confirma essa informação e pode detalhar um pouco mais. Exato. A gente tem lá, inclusive a gente recebeu nessa semana 2 notificações de 2 ex-prefeitos até sobre o Instituto de Previdência, do não cumprimento das metas do Instituto de Previdência, ou seja, o não repasse. Não se repassou aquilo que era devido. E aí entrou com uma ação de improbidade. Essa ação de improbidade também gerou uma multa. E aí, por exemplo, essas pessoas estão sendo executadas pelo município a pagar essa multa. Porque a multa vem para o município e o município tem que cobrar quem fez. Isso aí é natural. As ações judiciais, na verdade, elas vêm de algumas ações que não foram tomadas, principalmente na parte trabalhista. Isso aí, por exemplo, salubridade, você pega lá adicional de férias, que não eram pagas às pessoas, e hoje a gente tem lá um montante, né, se você for levar em consideração as ações do magistério, as ações que estão vindo agora da questão do hospital e essas ações trabalhistas também que tem relacionadas à insalubridade, à periculosidade e as questões trabalhistas como um todo, nos próximos anos Cordeiro vai ter um montante aí de mais de 70 milhões de reais de ações precatórias. E Cordeiro arrecada no ano 70 milhões de reais. Exato. E além disso tem a multa, tem a dívida atuarial do Instituto de Pensão. Que é 200 milhões. 200 milhões de reais. Então você imagina, uma empresa hoje... Que não pode fechar, que não porque pode é o fechar. Segundo município. Exato, não posso parar. Os serviços estão continuando. E eu tenho que arrecadar 70 milhões no ano, pagar 70 milhões de dívida, ainda ter 200 milhões de dívida previdenciária para cobrir. E além disso, gerar resultados, bom resultado. Bom, e agora que esses números aí estão, acho que mais do que claros para o telespectador,
quais as ações que você está com a sua equipe planejando? Você acha que é possível trabalhar ainda mais com royalty? A gente estava falando aqui sobre a ação da Arábia Saudita, por exemplo, que uma situação na Arábia Saudita que teve o posto de petróleo lá, que foi afetado, afetou 5% da produção mundial, o que vai aumentar a produção de petróleo brasileiro e o royalty vai subir. Então aqui vai te dar um respiro, esse mundo globalizado que a gente vive hoje. Você acha que trabalhar essas ações de diferentes formas é o segredo para poder conseguir fazer alguma coisa nesse tempo de crise? Então, Léo, a gente tem uma condição que, por exemplo, essa questão do royalty, é muito importante a gente falar disso. O royalty ele flutua. Então ele flutua de acordo com o preço do barril do petróleo e a produção brasileira. A produção nos campos que competem ao estado do Rio de Janeiro, na verdade, né? Então, assim, a gente recebe mais no mês, menos no mês. Então, todo mês já esteve pior, já esteve melhor, e hoje a gente está mais ou menos no meio do caminho. O que está acontecendo é o seguinte, com essa questão da Arábia Saudita agora, nesses últimos dias, o preço do barril do petróleo subiu e a produção brasileira se manteve. A gente está tendo, até no último mês de agosto, foi um recorde de produção. Mas nesse mês de setembro, a tendência é que se mantenha. Então, se a gente tem uma produção que se mantém e um preço do barril que subiu, a tendência é que o royalty aumente um pouco. E isso vai dar um respiro na gente. A gente está trabalhando também outros tipos de receita. Por exemplo, a gente está indo atrás agora de receitas tributárias que estavam perdidas. Por exemplo, ações de ISS bancário, de ISS de cartório, e que ninguém se atentava para isso. A gente está correndo atrás, buscando outras fontes de apurar esses débitos, apurar o que cada contribuinte ou cada empresa tem de débito com o município, para poder correr atrás. A gente não quer penalizar, lógico, a gente está tentando penalizar e diminuir o impacto para o munícipe. Isso aí, a gente sabe que no Brasil se paga muito imposto. Isso aí é notório, a gente, é chover no molhado falar isso. Mas, infelizmente, a máquina pública hoje, do jeito que ela está, ela necessita de dinheiro. A gente hoje tem, é até importante também a gente falar isso, uma folha de pagamento que a gente tem 947 funcionários, né, em torno de 947 funcionários. Desses total, 10% são cargos comissionados. Se você pegar o valor total da folha, o valor em financeiro da folha, só 7% da folha é referente aos cargos comissionados. Então, assim, às vezes as pessoas elas fazem uma ideia que a gente está inchada, a prefeitura está inchada, tem muito cargo comissionado. Eu já vi cenários muito piores. Eu tive numa prefeitura há pouco tempo atrás, tinham 800 cargos comissionados numa prefeitura de 800 funcionários. Então era meio a meio. É algo que você não acredita, mas aconteceu. E teve exoneração em massa, enfim. Não é o caso de Cordeiro. Cordeiro tem ajuste para fazer? Tem. Tanto que está sendo feito. Está sendo feito o plano de cargo e salário, está sendo feito a reforma da estrutura administrativa, para deixar enxuto, eficiente e valorizar o servidor e o cargo comissionário que tiver que entrar. Entendeu? Então, assim, a gente, o Luciano, a Maria Helena, eles entendem que isso é necessário. Tanto que deram prioridade. São 5 projetos, na verdade. O plano de cargo e salário geral da prefeitura, um novo plano de cargos e salários do magistério, um plano de cargos e salários da Câmara, a reforma dos estatutos e a reforma da estrutura administrativa. Vocês acham que vocês conseguem até o final do governo de vocês organizar esses 5 planos? Já está bem adiantado. A parte que parece que... porque assim, na verdade isso é até melhor falar, é o secretário de administração. A gente pode depois fazer uma pauta com ele também. Mas está bem adiantada. A parte da estrutura administrativa, principalmente, que é a parte que compete mais a essa parte da designação dos cargos de chefia, isso aí já está bem adiantado, já tem uma versão preliminar, a gente já sentou, agora eles vão trazer isso para discussão, e aí a gente vai tentar elaborar isso da melhor maneira possível. Agora, é sempre o que o Luciano diz, o município precisa de continuidade. Eu acho que Cordeiro pecou muito e peca muito, isso eu estou falando pessoalmente, não é porque eu estou no governo do Luciano, ou porque, enfim, porque eu sou munícipe, porque eu moro aqui desde que eu nasci. Então, o governo do município de Cordeiro peca por falta de continuidade. Hoje, a gente tem vários servidores lá no município, que são excelentes servidores, excelentes. São servidores muito capacitados, que são mal remunerados, mal reconhecidos, mas não é porque a gente quer, não é porque os secretários impõem isso, não é porque a gente, secretariado é todo incoerente com aquilo que o servidor produz. Não, eles produzem bem, a gente sabe disso. O problema é que a gente não tem como remunerar melhor, porque eu não tenho sobra, eu não tenho dinheiro para fazer. Então, assim, e outra, a legislação do município também, ela é precária. Os próprios servidores sabem disso. A maioria dos servidores sabe que a legislação do município com relação ao servidor é precária. A gente está fazendo justamente isso, reformando, adequando para a nova legislação vigente. Você está falando de reforma, de precária. Você acha que a reforma da Previdência pode impactar aqui no município de Cordeiro? Sim, pode e vai. E é positivo isso para o município? Então,
Para a prefeitura, sim, a gente tem inclusive na semana passada a gente foi num seminário, num congresso na verdade, sobre previdência no Rio, e aí fomos eu, o pessoal da Fazenda, o pessoal do Estudo de Pensão e funcionários também da administração. E a gente teve uma reunião, uma palestra interessante com o secretário da Secretaria-Geral de Fazenda Nacional. E aí lá, eles passaram sobre as propostas de lei, as propostas de emenda, que vão fazer a reforma, né? Na verdade são duas emendas, uma geral e a outra é a PEC complementar que está no Senado. E aí essas duas, elas trazem para o município alguns parâmetros que vão mudar. O município vai ser praticamente, com a PEC complementar, obrigado a acompanhar o Estado ou então fazer uma legislação própria. Nenhum município vai poder ter uma alíquota menor que a alíquota da União, a não ser que o município não tenha déficit nenhum, não tenha débito nenhum com a Previdência. O que não hoje é a realidade não é o nosso quase... caso. Então, por exemplo, lá no texto que está na União, diz que o município que tiver déficit atuarial, que é o nosso caso, tem que acompanhar a alíquota da União. E também diz que a alíquota da União pro servidor, ele passa de 11% para 14%. E a alíquota patronal passa de obrigatoriamente a ser 22%, que o nosso já é. Uhum. Então, assim, hoje, e também tem a questão do limite, do teto. O Cordeiro hoje não tem. Né? Você acaba tendo... você não tem um limite, um teto, mas a gente consegue recolher acima do teto de alguns servidores que recebem acima do teto. Não são todos, mas tem alguns. E com a nova reforma da Previdência vai estabelecer um teto, a não ser que a pessoa tenha uma Previdência complementar. Né? Mas, enfim, a questão, Léo, nossa, a principal questão nossa hoje é que a gente tem um débito, vamos dizer assim, uma obrigação, na verdade, uma obrigação do município com algumas ações que não geram o resultado do serviço público na rua. Por exemplo, ano que vem, no ano de 2020, a gente está começando a elaborar o orçamento agora. Nós vamos tratar de dois assuntos importantes. Um é o estudo de previdência. A gente vai ter que deixar aportado para lá 15 milhões de reais. E as ações judiciais, mais 6 milhões de reais. Ou seja, 21 milhões da sua receita do ano que vem, que vão estar para pagar a despesa sem botar um paralelo na rua, vamos dizer assim, sem comprar um remédio. A gente só vai pagar aquilo que é ou ação judicial, porque não foi implementado de maneira correta, as ações não foram feitas de maneira correta, ou a questão do estudo de pensão também, que não foi enfrentado de maneira correta. Isso é importante falar também. A gente tem falado, e o Luciano sabe disso, a gente não pode se esconder, a gente tem que enfrentar os problemas de frente. O remédio é amargo, na maioria das vezes, a gente sabe que nem tudo é popular, a gente tem que ele é político, a gente tem que tentar fazer as coisas mais suaves da melhor maneira possível. O Luciano entende também que a gente tem as restrições que a técnica impõe a gente. A legislação tributária brasileira hoje, ela é emperrada. Tem um parâmetro a se cumprir. Exato, a gente tem um parâmetro, a gente tem a questão das receitas, a gente tem a obrigatoriedade da receita da educação, da saúde, social, da Câmara, enfim, então a gente fica um pouco engessado. Hoje a grande dificuldade nossa é cumprir todas essas obrigações. A gente tem que cumprir tudo isso e o que sobrar tentar reverter em ação social. Entendi. Exato. Agora, Thiago, uma outra coisa importante também você falou de buscar novas receitas. Em diversas secretarias, por exemplo, a do meio ambiente, você tem aí o ICMS, que é uma arrecadação feita pela parte de preservação, de ação socioambiental. A Fazenda hoje vai trabalhar com isso? Tem algumas metas que vocês podem atingir com o município de Cordeiro que te faça arrecadar mais? Então, a gente, na verdade, a gente tem trabalhado com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, até falando dessa parte que você tocou, na questão do ICMS ecológico, que é importante hoje para todo o município. Hoje tem vários municípios do estado do Rio que estão zerados de ICMS ecológico, não estão recebendo nada, porque as ações não foram implementadas. A gente não está como gostaria, né? Na verdade a gente deveria estar até melhor, mas a gente tem feito algumas ações pontuais, trazendo algumas questões, principalmente das APAs do município, né? Estruturando as APAs, trazendo a legalidade, principalmente que as APAs às vezes elas eram instituídas, mas a legalidade não estava como deveria ser. A questão da parte georreferencial, que o Amarildo tem brigado tanto lá com a gente lá na prefeitura para a gente conseguir. A gente fazendo essas ações, o ICMS ecológico ele tem um aumento. Ele não é imediato, ele não é naquele segundo mês. Mas, por exemplo, ele daqui a um ano a gente vai conseguir ter um aumento de receita. Outra parte importante também que a gente tem aqui é uma questão até engraçada de falar. Mas ano que vem a gente tem um censo. Né? Ano que vem tem o censo 2020. E a gente está trabalhando com um aumento
na verdade, mostrando para o IBGE que a população aumentou. E qual que é a primeira fase que a gente está falando isso? Qual a primeira fase que a gente está falando isso? É o seguinte, o domicílio, o número de domicílios. A gente tem lá no nosso relatório que o número de domicílios de Cordeiro passa de 10 mil, né, no número de inscrições de IPTU. E aí, hoje a gente recebeu, foi engraçado que a gente está falando disso hoje de manhã, a gente recebeu um pessoal do IBGE e eles estão dizendo que o município de Cordeiro só tem 7 mil domicílios, 7.132. E aí a gente falou, não, a gente tem muito mais. A gente está trocando essa informação justamente para trazer um aumento de receita, porque toda vez que você aumenta a população, você muda de faixa, o fundo de participação dos municípios aumenta. Né? Você tem uma população maior, então você acaba arrecadando mais. Você tem esses dados, Cordeiro arrecada quanto hoje e pode passar a arrecadar quanto? então na verdade depende da faixa, a gente não tem esse dado exato, porque isso aí, a gente pode ultrapassar uma faixa de 22.913, eu acho. Habitantes, que aí você passa para uma outra faixa de arrecadação. Sim. Isso depende, isso varia. Mas, com certeza, se a gente passar de 23 mil habitantes, isso aí é fato, a gente vai conseguir um aumento de receita. Já é mais positivo, obviamente, para o município. Claro, lógico. E a gente está trabalhando para isso, junto com o IBGE. O IBGE teve, né, a gente vai fazer outras reuniões, eles vão trazer outras pessoas da própria comunidade para fazer essa reunião com eles, porque na verdade eles estão pedindo essa reunião justamente para facilitar o trabalho do censo. Porque o censo ano que vem, se não me engano, vão ser 3 meses só, de agosto a outubro, a final de outubro. Então, essa fase vai ser muito complicada também, porque tem a questão da própria campanha eleitoral. Vai pegar na mesma fase. E aí eles vão sentir um pouco de dificuldade, mas enfim, a prefeitura já está disponibilizando os dados, a questão das ruas, dos bairros, estamos setorizando junto com eles para ver onde é que cada recenseador vai ficar. Eles vão fazer depois, a gente pode fazer até uma entrevista com eles, que é interessante, que eles vão estar todos caracterizados. TV Serranorte está de portas abertas. Isso aí. Eles vão estar caracterizados, explicaram pra gente lá hoje, vão estar caracterizados, vão ter um tabletzinho legal para fazer a coleta dos dados. A entrevista, né, realmente. E é importante dizer, cara, é o seguinte, que os dados são altamente sigilosos. Nem a prefeitura tem acesso a todos os dados. A prefeitura tem acesso a alguns dados, demografia, de economia, mas não a todos. Então a gente não sabe quem ele entrevistou na casa tal. Não sabe. Não sabe, não tem como saber. Beleza. Agora, Thiago, uma outra coisa importante também da gente tocar, e já está chegando já próximo ao nosso final de entrevista, é a questão do plano diretor. Você acha que a cidade de Cordeiro peca por não ter um plano diretor? E o que você recomenda aí para o próximo governo? Ou então, se caso o Luciano vier realmente candidato e for reeleito, o que você recomenda para ele? Criar realmente um plano diretor? Então, Léo, a gente tem, isso é verdade, a gente tem uma deficiência no município de Cordeiro, que é a ausência do plano diretor e dos outros planos, né, que são adjacentes a ele, plano de mobilidade urbana, o próprio Código de Obras do município de Cordeiro, que é antiquado, o próprio Código Tributário também, que precisa de uma revisão, o Código de Posturas, tudo isso passa por essa necessidade do plano diretor. O plano de mobilidade urbana é tão importante, que enquanto eu estava na Secretaria de Administração, saí em fevereiro desse ano. A gente tentou fazer algumas vezes processo licitatório para licitar linhas de ônibus, novas linhas de ônibus, e não conseguimos por causa da falta do plano de mobilidade urbana do plano diretor. Então, assim, Luciano está consciente, o problema é que a gente tem uma dificuldade muito grande. A equipe técnica para elaborar um plano diretor, ela é complicada, a gente custosa, o valor ficou alto, a gente cotou já algumas vezes, o valor ficou alto, não ficou barato, não é assim, é uma necessidade do município, mas não é algo. A gente hoje tem essa disponibilidade financeira para, de imediato, jogar esse dinheiro lá e elaborar o plano diretor. A gente está tentando fazer algumas parcerias, isso até o pessoal o Jean já tinha conversado comigo, da educação, tem outras pessoas que estão ajudando a gente aí, para o pessoal do IFE, tentando fazer algumas parcerias aí, para trazer outros interessados, até mesmo pessoas de universidades, de algumas universidades do estado, para tentar fazer um plano diretor aqui como fosse um projeto piloto deles. E aí é importante o município ter plano diretor, que hoje, por exemplo, o Código de Obras e o zonamento urbano hoje do município é muito desordenado por causa disso. A gente não tem um plano diretor, você não sabe para onde o município vai crescer, você não sabe qual a demanda daquela determinada área. Exato. Então, assim, é importante o plano diretor, é necessário, o Luciano também sabe disso, ele está tentando fazer isso, como eu te falei. Como a nossa dificuldade financeira é tão grande, hoje a gente mata um leão por dia para deixar as coisas estáveis. E essa é uma necessidade também que o Luciano quer deixar, pelo menos como um legado. Ele quer deixar o município mais estável do que quando ele pegou. Eu tenho mais duas perguntas para fazer, Thiago, antes da gente poder encerrar essa entrevista.
primeira delas, essa dívida que foi gerada de 10 milhões, vocês já abateram para 7 milhões e meio. Você acha que até o final do mandato de Luciano, vocês conseguem abater os 7 milhões e meio, ou se não conseguir, chega a quantos por cento? Qual que é a expectativa de vocês? Então, Léo, a gente tem uma expectativa de que a gente consiga bater sim. A gente está fazendo um trabalho muito grande esse ano e no ano que vem. É até engraçado a gente falar isso, mas a gente tem feito um investimento em algumas áreas e em outras áreas a gente tem segurado alguns investimentos que podem ser feitos, mas por conta da responsabilidade do Luciano com relação a isso, a gente não tem feito até para que se demonstre lá um resultado positivo e que é necessário para o município. O município hoje não consegue sobreviver devendo. A gente não consegue, a gente não vai sair, a gente não quer sair, eu, Luciano, o que quer que esteja lá, né, se por acaso não tiver até o final do governo, devendo servidor, devendo fornecedor. Isso aí é um absurdo. Por quê? Eu já escutei isso de muita gente, de muito agente político aí que já passou aqui no município. O município não é feito para dar lucro. Não, beleza, mas tem que ser responsável. É óbvio. Isso aí é dinheiro público. Até porque é dinheiro público, exato. Justamente. E uma outra pergunta, vocês acham que esse ano, assim como foi no ano passado, com a arrecadação e de repente até essa questão da Arábia Saudita aumentando um pouquinho o valor do barril de petróleo, vocês conseguem no final de ano, com o dinheiro do royalties, fazer aquela ação social que contempla os funcionários da prefeitura com ticket de R$300 mais ou menos? Léo, a gente tem trabalhado com relação a isso aí, o pessoal da Secretaria de Fazenda tem até me apertado bastante com relação a isso, para a gente trabalhar uma folga, uma reserva para pagar esse valor no final do ano. A expectativa é que a gente consiga sim, né, com esse panorama do petróleo aí, com essa crescente, a gente está estabilizando as despesas, a gente está conseguindo hoje, teve até um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara que autoriza a gente a pagar no mês de maio, Dia do Trabalhador, e em dezembro, né, a gratificação natalina. Então a gente tem, tem sim, a gente tem a intenção de fazer, a gente tem a expectativa que faça e vamos trabalhar muito para fazer. Eu acho que assim, só se acontecer alguma coisa muito fora do normal, a gente não vai conseguir fazer, tá? Tiago, muito obrigado por falar com a nossa equipe. A TV Cianorte está sempre de portas abertas para você e para qualquer gestor, os municípios, círculos vizinhos, secretários. A TV Cianorte está sempre de portas abertas. Seus cumprimentos para o nosso telespectador. Bom, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A TV Cianorte sempre abrindo espaço para a gente aí, Léo, né, Borulho aí na câmera aí, só ajudando a gente. E, bom, eu queria, primeiro de tudo, agradecer também a paciência de vocês escutarem a gente, que é um assunto chato, é um assunto complicado, é polêmico, mas a gente tem que falar, porque se a gente não falar, quem que vai dizer isso para a população que precisa entender? Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando e desejo a todos vocês aí um excelente final de ano, e vamos dizer assim, que a gente já está virando já para o final de ano e na expectativa já de fazer um final de ano mais tranquilo. E se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe, entre em contato com o Thiago também. Enfim, a gente vai tentar sanar da melhor forma possível. Thiago, muito obrigado mais uma vez por falar com a nossa equipe. Léo Umili para a TV Serra Norte.